Muito boa noite, torcedor catarinense, a todos aqueles que gostam de futebol. Toda segunda-feira, já tradicional, na cara do gol, Carlos Donato, Maria Luana e agora nosso novo contratado, Murilo Silveira. Eu vou pedir licença para o Murilo. Luana, o que tu achou da nossa nova contratação para a mesa? Gostei bastante, né? Uma pessoa que tem bastante experiência, traz bastante experiência aqui para a gente também, para nosso bate-papo. E que vai agregar bastante para o nosso programa, com certeza. E aí, Murilo, agora estão oficialmente membro aqui da mesa na cara do gol. Agora sim, oficializado, né? Como a Luana falou, como você falou também, Donato. Eu só agradeço a oportunidade e a gente aprende, né? A cada semana a gente interage, a gente aprende um pouco mais. Isso é importante. É isso aí, pessoal. Temos muito aí para falar do futebol do final de semana, principalmente dos nossos clubes, Figueirense, Avaí, do Campeonato Catarinense. A gente vai dar mais uma rodada aí do que rolou do futebol no Brasil e também vamos falar sobre a seleção Sub-20. Vamos começar então com o jogo do Avaí, Avaí 3, Criciúma 0. Eu já ouvi muita gente falando, né? O Avaí jogou o suficiente, mas muito mais também em função do Criciúma não apresentar um bom futebol. Murilo, tu que fez esse jogo lá pela rádio Mais Alegria, o que tem para falar sobre isso? Olha, Donato, eu que trabalhei ontem no jogo, a gente presenciou realmente, né? Claro que a gente não vai tirar o mérito do Avaí, da vitória, né? Da partida que fez o Avaí. Jogou bem, realmente, jogou bem. Mas principalmente os 15, 20 primeiros minutos, eu falava até isso ontem, na própria jornada, durante a jornada, que o Criciúma começou bem. O Criciúma começou melhor, começou envolvendo o Avaí, tocando bem a bola, com posse de bola, jogando curto, né? Aquilo que a gente sempre fala, a questão do espaço, tocando, tentando armar jogada, tudo. Só que num certo ponto do jogo o Avaí começou a equilibrar, principalmente depois que fez o primeiro gol. Saiu o primeiro gol, aí o Avaí tomou realmente as ações do jogo, o Criciúma teve que se expor ainda mais, e aí o Avaí achou o segundo, achou o terceiro gol, aí o Criciúma ficou mais fragilizado ainda, e eu acho que o que facilitou para o Avaí também foi a contusão do Maicon, com certeza, ajudou bastante, né? O Maicon, um jogador que ontem sentiu um problema muscular, acabou saindo e por coincidência acabou ajudando mais o Avaí, porque o que a gente viu ontem, o Avaí explorou muito aquele lado, muito com o Getúlio, com o João Paulo, né? Fazia muito aquela jogada paralela ali também, mas também com a passagem do Matheus Barbosa, que é um jogador que fez a jogada ontem do segundo gol. Então o Avaí foi bem, foi num todo, mas a fragilidade do Criciúma ela é notória também. Deu para ver bastante. O Criciúma montou um time novo praticamente, com um novo técnico, Doriva. O técnico do ano passado saiu aí discutindo bastante pelas redes sociais com a atual diretoria do Criciúma, que trouxe nomes de renomes, de jogador de Copa de Mundo, Sim. Jogador campeão de Champions. Claro, todo mundo sabe que a gente está falando aqui do Michael, né? Com esse time, tu acha que o Criciúma vai muito longe, Luana? Eu acredito que mesmo tendo o nome Maicon ali que tá, acho que ele ainda talvez não tenha tanta qualidade, tem qualidade, mas não tenha muito físico, talvez assim pela idade, função, desgaste e tudo mais. Eu acredito que ele não vai muito longe não, eu acredito mais em outros times aqui de Santa Catarina, né, que estão melhores preparados. E esse jogo, assim, eu até achei que no primeiro tempo ali era equilibrado o jogo entre os times de Avaí e Figueirense, né? Aí, mesmo tomando o primeiro gol... Avaí e Criciúma. Isso, Avaí e Criciúma. Mesmo o Criciúma tomando o primeiro gol, eu vi que eles ainda tentavam buscar o segundo gol, estava ainda equilibrado. Aí depois do segundo gol teve as substituições por confusão e tudo mais. Ali o Criciúma se perdeu, assim, e daí foi totalmente tomado pela posse de bola e tudo mais do time do Avaí, né? O time do Avaí que veio de 2 resultados negativos. Primeiro, a derrota no clássico, até julgo ser normal, por ser um clássico, as duas equipes ainda estarem niveladas fisicamente, que nessa época ainda é muito importante. Mas contra o Marcílio Dias, o Avaí apresentou um futebol muito ruim. Sim. Tu acha que esses 2 jogos fez com que o Geninho mudasse o time, principalmente no posicionamento do meio de campo, para enfrentar o Criciúma? Eu acredito que sim, ele deve ter mudado assim, porque o Avaí teve mais posse de bola, né? Teve mais toque de bola.
E isso também fez com que o Avaí jogasse melhor. Então, nesse último jogo contra o Criciúma, né? Eu acho que foi o quinto jogo, né? A quinta rodada? Sexta rodada. Sexta já. Eu desde o primeiro até agora a sexta deu para ver uma evolução até dos times, né? Nessas rodadas, assim, estão mais entrosadas, com mais toque de bola, não é mais aquele... Parecia que era um jogo, assim, um jogo de várzea, nos primeiros jogos, né, no meu ver, assim, e agora eu já acho um jogo mais bonito, mais técnico, assim, mais com posse de bola e mais toques mais certos, né? Ô Murilo, o Avaí, além de ter sofrido essa pressão, o Geninho mexeu no time, né? Mas tu acha que isso é o fruto de uma evolução do time ou teve muito dedo do Geninho para essa partida contra o Criciúma? Teve os dois. Teve a evolução realmente, a mudança de postura, até por vir de 2 derrotas, o Avaí precisava dar uma satisfação para o torcedor. Né? A grandeza do Avaí disputando uma Série A, as rodadas vão passando, as equipes vão chegando próximo na classificação e precisava urgente dar um retorno para o torcedor principalmente. E não poderia deixar para a próxima rodada. Então, dentro da ressacada, dentro do seu estádio, diante do torcedor, o Avaí mudou a postura de jogar, mudou a forma, porque ontem atacou, foi um time mais leve, um time mais solto, deu para ver isso realmente, mas o Geninho mudou a postura e ele mudou a característica. O que a gente sempre falava, a questão do Daniel Amorim, atacante. O Geninho tirou o Daniel Amorim, ele colocou o Getúlio como atacante e colocou o Jones Carioca ao lado dele, sendo que o GG chegava para fazer esse terceiro homem também. E só o João Paulo no setor do meio de campo. Então, quer dizer, ele prendeu o Getúlio na frente e o Getúlio fez essa função que o Daniel Amorim não estava fazendo. Exatamente. Então, o Daniel Amorim teve 5 oportunidades, 5 chances de titular e não soube aproveitar. O que o Geninho tinha que fazer? Ele tinha que mudar a postura e mudar peças, jogadores. Ele colocou o GG como titular no meio para poder fazer esse trabalho de bola no meio com o João Paulo para ajudar no setor de ataque e colocou o Getúlio como atacante. E o Getúlio como atacante acabou fazendo um dos gols ontem e foi muito importante e jogou muito. Sim, jogou muito, assim, pegou de primeira ali um gol muito bonito, assim, né? Eu achei que o meio do campo do Avaí, assim, começou a trabalhar melhor, né? Tem, como você falou, né? Foi fundamental, assim, essa troca de jogador, assim, pelo GG. E o meio de campo do Avaí melhorou bastante. Assim. Trabalhou mais, né? Como a gente sempre fala, ele povoou mais o meio campo, ele ganhou mais opções no meio campo e isso facilita, porque daí ele tem 2 atacantes. Só que daí os atacantes não precisam voltar para receber essa bola. Os 2 jogadores de meio fazem esse trabalho e levam ela até na frente. Então foi o que aconteceu, mudou realmente a postura do time e mudando a postura tem realmente o dedo do Geninho, com certeza. O destaque da partida ontem, Murilo, quem foi? Ontem eu votei por unanimidade, pessoal da equipe de esportes da Rádio Mais Alegria, a gente votou no Pedro Castro, fez uma grande partida, uma excelente partida, e o Pedro Castro era um jogador que ele estava sendo muito contestado, muito. Desde o ano passado. Né? Exato. Era o Claudinei Oliveira, que era o treinador do Avaí, né? E o Pedro Castro, quando chegou, ele era contestado por todos, pessoal da imprensa, torcedores, né? Então era unanimidade o questionamento em cima do Pedro Castro. Só que o Pedro Castro, o Geninho, esse ano, quando ele perdeu o Judson, o Avaí não tem no elenco ainda um volante igual o Judson. Isso é notório, isso já foi falado. Tanto é que o Avaí está no mercado atrás de um volante, né? Daqui a pouco a gente vai até falar disso realmente. Mas o Pedro Castro, ele é um jogador que ele está fazendo essa função. Só que ele faz um revezamento. Ele não é um jogador que fica somente na marcação. Ele tem uma característica boa de marcação, mas ele sai para jogar também. E quando ele sai, fica o Matheus Barbosa. Só que nenhum dos dois é volante fixo. Isso o próprio Geninho sabe, já foi pedido realmente também um volante. Por quê? Porque ele sabe da fragilidade. Só que o Pedro Castro, ele está bem. Por quê? Porque ele faz essas 2 funções. Ele marca e ele sai para o jogo. E ele dá mais uma opção no ataque. E ele está jogando realmente muito. Ontem ele praticamente dominou o meio de campo. Ele dominou, ele cadenciava o jogo, ele virava a bola, ele dominava, ele marcava. Então está me surpreendendo também o Pedro Castro, porque eu fui um dos que realmente critiquei ele. O Avaí, inclusive o técnico Geninho, já disse que vai fazer um revezamento de goleiros. Na minha opinião, o Avaí achou o goleiro que chegou, o Vladimir. Não concordo com esse revezamento. Acho que talvez a única posição que se deve mexer menos é o goleiro. Mas na tua avaliação, o Avaí achou o goleiro ou ainda busca
Os 4 que tem, né? Os 5 que tem o titular. Não, eu acredito que ele achou o goleiro, né? Porque o Vladimir tem uma base, né, toda no Santos. A gente sabe que o Santos revela grandes jogadores. E apesar desses 3 jogos que ele fez, né, os 2 primeiros não foi tanto cobrado. Ontem ele agarrou algumas bolas assim muito boas, assim. Eu acredito que teria que ficar como titular mesmo, dar ritmo de jogo, assim, porque ele é um bom goleiro, assim, na minha opinião. Já águas passadas, né? O Avaí ganhou do Criciúma, agora é treinar aí para a próxima partida. Mas um dos fatos mais importantes, talvez, foi a informação que chegou que o Avaí está buscando alguns nomes no mercado. Arouca e o Douglas. Arouca estava aí no Palmeiras, né? Foi emprestado por Vitória. O Douglas estava aí no Grêmio. Ficou um bom tempo parado. Como vocês avaliam esses nomes para o Avaí? É momento de resgatar esses 2 atletas? Ou esses 2 atletas ficariam muito pesado o time do Avaí? Uma coisa que eu sempre falo assim, Donato, o Avaí ele já está tendo a intenção de pegar esses jogadores para o projeto da Série A. Foi o que o presidente bem falou pra gente, até no programa que ele teve aqui ele falou realmente, né? Que é aquela questão da loucura que ele vai fazer para a Série A. Só que a gente tem que analisar da seguinte forma: o Douglas ele tem 36 anos. O Douglas ele tem e vem de um histórico de lesão muito grande. No último ano sem jogar, né? Exato, no último ano, nos últimos meses, um histórico de lesão muito grande. E passou muito por departamento médico, fez cirurgia no joelho. Então tem que ver como que está clinicamente o jogador. O Geninho falava isso realmente semana passada. Tem que avaliar, tem que ver como que ele está, porque eu não posso ter um jogador para ficar 30, 40 dias parado, aguardando. Exato, não ter uma pré-temporada e a Série A está aí, a Copa do Brasil está aí. Então o Avaí tem que analisar o custo-benefício, se vale a pena realmente. Até porque no grupo do Avaí tem um Betão, que é um jogador acima de 30 anos, Marquinhos Silva, veio o Vladimir com 29, né? Então tem jogadores realmente também acima de 30 anos. Não pode ficar um time muito pesado. Para a Série A não pode. E o Arouca, a mesma coisa, só que o Arouca é um fato diferente. O Arouca, ele vem treinando, ele vem sendo opção, ele não vem de um histórico de lesão, ele fez uma pré-temporada. E é um jogador até mais novo do que o Douglas, realmente. Acho que o Arouca, nesse momento, é mais importante e ele vai ajudar mais. Mas a questão do Douglas é o que o Geninho falou. Tem que fazer uma avaliação total. Só que a informação que tem, Donato, é que parece que já foi feito mais ou menos uma avaliação com o Douglas e o tempo dele para poder entrar, a questão da pré-temporada, fisicamente, ritmo, apto para jogar, é 30 dias. Então tem que ver se realmente vale a pena o investimento, né? Porque jogadores no mercado a gente sabe que tem, interior paulista a gente sabe que tem, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca. Então o Avaí tem que sentar e ele não pode mais errar. O Avaí está numa fase agora que ele não pode mais errar. A Série A está aí, tem que sentar, tem que ver com a comissão técnica qual que é o projeto e os jogadores que são melhores nesse momento. Ô Luana, o Douglas, caso esteja confirmada a sua contratação, o Avaí teria que formar um meio de campo que alguém teria que correr por 2. Porque o Douglas não vai correr. Eu acho que passe muito perfeito, ele tem que passe, bola parada, mas tem que correr por 2 porque ele já não tem mais idade, né? E fôlego para ter esse ritmo. Após o término da partida ontem, outro fato importante também, e talvez foi um dos fatos mais comentados hoje, acho que até a vitória aí ficou em segundo plano. A não entrevista do técnico Geninho. Murilo, pegou todo mundo de surpresa e é em função do que ele vai ter aí um julgamento nesses próximos dias. Na realidade, essa questão da entrevista do Geninho, que ele não dá entrevista, claro que ele já recebeu instrução antes, mas pegou todo mundo de surpresa realmente, porque é a questão de não expor o profissional. Foi feito isso realmente internamente com o Avaí, até pelo que já tinha acontecido no Clássico. A diretoria, advogados, comissão técnica, jurídico, não quis expor o treinador, porque ele foi realmente colocado num artigo, vai acontecer o julgamento, né? Isso já estava também na pauta, a gente sabe,
estava na pauta que iria acontecer, pelo que foi falado, pela atitude do Geninho. Ele teve realmente a oportunidade e a possibilidade de se redimir do que aconteceu. E não fez. Exato, e acabou não fazendo. Então, é um fato que pegou todo mundo de surpresa realmente, mas o Avaí ele deu realmente, como se diz, a satisfação. O Geninho não vai dar a entrevista porque tem um fato acontecendo. Então, o Avaí ele acusou realmente que o Geninho cometeu alguma coisa. Também, hoje até eu troquei algumas informações com alguns torcedores e eles falaram em ações iguais da torcida do Figueirense naquela confusão que aconteceu no posto com a atitude do Geninho na entrevista. Eu disse que são coisas totalmente distintas, né? Porque o torcedor, quando faz uma ação, o clube não pode ser penalizado. Sim. E é o torcedor. Agora, quando fala um técnico, um jogador, quem está falando é a instituição, é o Avaí, é o Figueirense. Então eles têm que ter muito mais cuidado no que estão falando. Se o torcedor fala alguma besteira, é o torcedor. Ele tem direito, né? Agora, ele paga o ingresso, ele o profissional, na minha avaliação, não deve falar. O torcedor, a gente sempre fala, ele age por impulso, por emoção. Claro que uma coisa não justifica a outra, mas o torcedor, ele é patrimônio do clube, só que ele é alheio do clube. O profissional, o Geninho, um auxiliar técnico, um goleiro, um preparador físico, ele é funcionário do clube. Ele está ali dentro e ele está sendo remunerado pelo clube. Exato. Ele está trabalhando, está no dia a dia. Então o clube é realmente responsável por isso. E o Avaí sabe realmente que vai ser um julgamento difícil, sabe? Os próprios advogados já estão cientes disso. A pena máxima é 2 anos, né? 2 anos R$100.000 e 100 mil reais de multa. E o Geninho, ele teve, mas aconteceu no calor do jogo. A gente sabe o que aconteceu. Mas para tudo existe a questão de se redimir do erro. O Betinho fez isso. Exato. O Betinho foi o profissional que ele foi nas redes sociais, foi no microfone e pediu realmente desculpa, até por tudo que vai acontecer daqui para frente, porque tem um clássico no retorno. Exatamente. Realmente, né? Então, para não ficar aquele clima ruim e já jogar isso também para o torcedor externamente. Falamos do Betinho, já vamos entrar no Figueirense, mas vamos ver aqui as perguntas, né, os comentários no nosso Facebook. Se você não fez isso, entra lá, participe, mande sua pergunta, estamos aqui prontos para responder. A Márcia Alves dando uma boa noite, um bom trabalho. O Luciano Costa, boa noite, acho que 4 vagas está praticamente definidas: Figueirense, Chapecoense, Avaí, Marcílio Dias. Marcílio Dias, uma grata surpresa, a gente vai falar sobre isso aí também. Arouca e Douglas seria uma excelente contratação, já falamos aqui. Tem que aumentar a mesa, verdade, né? Aumentar a mesa agora. Vamos ver aqui novos comentários. Douglas do Grêmio, já falamos. É esse mesmo. A vitória do Avaí de ontem não mascara deficiências do Avaí. Tem que qualificar muito excelente. Copa do Brasil está aí. O time do Avaí vai enfrentar sem expressão, mas sabemos que o torneio os caras dão a vida. O primeiro jogo, né? Da Copa do Brasil. O Avaí tem que fazer o seu favoritismo. Independente se Douglas ou o Arouca tá vindo, o Avaí é mais time e tem que fazer. Eu tô vendo o Avaí num processo de evolução, né? O time do Avaí pode jogar muito mais do que vem jogando, com certeza. E até porque estreia na Copa do Brasil também, o Avaí ele já vai com vantagem. Ele joga pelo empate, né? Quem vai ter que sair para a vitória realmente é o time da casa, e o Avaí ele joga por empate. Então, ele entra como favorito e ele tem que saber jogar com esse favoritismo. André Balada, por enquanto não tem nada, só especulação, mas o Avaí está atrás de um centroavante, isso é fato, né? Putz, esse aí sereno demais, tá falando do André Balada. Trazer o Vladimir para fazer revezamento, tá questionando. A questão do revezamento... Dinheiro, só falando mais do dinheiro jogado fora com 3 goleiros. Aqui, vamos ver aqui. Tem 2 veteranos, tem que escolher um só, o Arouca ou o Douglas. É verdade, João Paulo pode sair, isso aí não tem nada, né? Foi ventilado isso aí hoje, mas não tem nada dessa história aí. A questão de revezamento do goleiro, Donato, só pegando o gancho ali do nosso telespectador também, o Geninho falou isso durante a semana, que ele tem realmente o interesse em fazer esse rodízio. Só que eu acho que pela atuação ontem do Vladimir, pelo histórico do Vladimir, pela escola do Vladimir no Santos, pelo nome do Vladimir, ele entrou ontem em campo com os jogadores para irem no protocolo do hino nacional. O torcedor
já gritou o nome dele, já chamou o nome dele antes do jogo começar. Sim. Então é um jogador que já tem um carinho do torcedor. E eu não acredito, sinceramente, ontem, pela atuação dele, que o Geninho vá fazer esse rodízio. O Geninho não vai correr esse risco. Ele vai definir o goleiro titular dele agora, até porque o Avaí tem competições importantes nacional agora, que é a Copa do Brasil e a Série A do Brasileiro, e ele precisa definir isso a curto prazo. Ele não vai colocar o Lucas Frigério, ele não vai colocar o Gladson, ficar revezando, até porque o torcedor vai cobrar, a imprensa vai cobrar, e eu acho que o goleiro dele, sinceramente, está definido. É o Vladimir, veio para isso e com certeza vai continuar. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Figueirense que jogou no sábado, lá no norte do estado, jogou em Joinville 2, Figueirense também 2. Achei que o Figueirense perdeu a oportunidade de fazer mais uma vitória. Isso, trazer mais 3 pontos para casa, né? Eu acredito que pelo futebol que ele estava apresentando, né, nesse campeonato, né, no começo do campeonato, ele perdeu porque o Joinville está bem abaixo um pouco abaixo da média, assim, do Figueirense. O que era esperado com o Joinville, né? É, o que era esperado, porque ele está com um time assim fraco, não está buscando nada no campeonato, parece que não está almejando nada. E o Figueirense perdeu a chance de trazer os 3 pontos, né? Tendo o empate com 2 pênaltis, né? Um para cada lado. Poderia ter ampliado o placar, eu acredito que ele teria condições. O Figueirense começou perdendo a partida, né? Depois até conseguiu virar o resultado para 2-1 e depois, numa penalidade do Cauê, o Joinville empatou. O Figueirense veio numa sequência de 4 vitórias e nesses 2 últimos jogos, 2 empates. O Emerson Maria, o pessoal já descobriu a forma dele jogar, o time cansou. O que aconteceu? O que tu acha, Murilo? O Figueirense, assim, ele veio naquela forma que o Emerson Maria implantou realmente, os jogadores abraçaram a causa. O Emerson Maria, eu até nos meus comentários eu sempre falo que ele é um treinador muito estrategista. Ele é um treinador de grupo, ele consegue formar bons elencos, bons grupos realmente. Foi isso no Avaí. E eu acho que ele é um líder, né? Ele Exatamente. É um líder, porque líder é muito diferente do que ter um chefe ou alguém que esteja ali mandando em você. Exatamente. Então ele consegue unir o grupo e trazer para ele, Sim, né? foi isso no Vila Nova, ele fez um bom trabalho, não chegou a subir nada, mas ele fez um bom trabalho no Vila Nova. Sim. Também. Isso reconhecido e está fazendo agora no Figueirense. Só que o que aconteceu é o seguinte, você foi muito feliz, Donato. Os adversários já sabem a forma do Figueirense jogar. Já deu tempo para ver. Em 6 rodadas tu consegue detectar a forma do teu adversário jogar. E isso foi visto realmente agora o Joinville e o próprio Metropolitano. A gente acompanhou o Metropolitano marcando 2 linhas, saindo para o contra-ataque, não se expondo, porque os times que vieram jogar contra o Figueirense no começo, nas primeiras rodadas, eles se jogavam para cima. Eles abriam muito o time e tentavam encarar o Figueirense de frente a frente. Só que o Figueirense tem um time jovem. Tem um time jovem, tem uma garotada jovem, rápida. A média de idade é 23 anos, né? Exatamente. Então, se você partir para cima, abrir o teu time, né, no começo de temporada, uma pré-temporada como foi, com poucos dias, pouca preparação, e você pegar um time com velocidade, com jogadores rápidos que tem o Figueirense, tava na cara que realmente isso iria acontecer. Só que agora os adversários acharam a forma de jogar. Não, que o Figueirense mudou. Não, o Figueirense continua na mesma forma, é o mesmo time, são os mesmos jogadores, só que agora cabe ao Emerson Maria arrumar uma outra forma, em um outro esquema de sair dessa forma de os adversários já saber a forma dele jogar. Os torcedores têm reclamado um pouco, Luana, porque o Figueirense veio numa sequência com alguns atletas. A partir do jogo do Metropolitano, o Emerson Maria até priorizou utilizar jogadores mais da base, mais jovens ainda, né? O torcedor do Figueirense tem reclamado, até acho com um pouco de excesso com relação a essa parte, porque embora o Campeonato Catarinense seja disputado, ele serve também como um laboratório. O principal objetivo do Figueirense, que hoje é fazer uma boa Série B e vender jogador. Então ele está precisando muito desse Campeonato Catarinense para isso. Tu acha que o torcedor do Figueirense está pegando muito no pé? Eu acredito que sim. O Figueirense é líder, né, com 10 pontos. 14 pontos. E quem está ali está dando a conta do recado, né, não perderam ainda. E eu acredito que tem que dar oportunidade para o pessoal da base e tudo mais, já que eles querem vender jogadores, tem esse objetivo.
para mostrar, né, seus jogadores para quem sabe uma venda assim futura, mas acredito que tem que sim dar oportunidade para eles, né, a jogarem. O Matheus Lucas, né, é o centroavante que para mim ele ganhou a posição porque ele tem força física, ele tem velocidade, ele incomoda demais os zagueiros e para mim hoje é o camisa 9 do Figueirense. Não sei se o Murilo concorda, prefere o Rubens, né, o jogador grandão. Não, o Matheus Lucas realmente ele ganhou a posição, a gente trabalhou no clássico, né, Donato, a gente comentava isso também, um jogador com porte físico, ele é forte, ele é alto, ele tem uma estatura, ele tem corpo, ele usa bastante dessa característica e é um jogador que ele deu muito trabalho para a defesa do Avaí, ele jogou bem em Joinville, né, incomodou bastante a defesa e é aquilo que a gente fala, o jogador jovem, quando ele está nessa fase, você tem que dar sequência. Tem que dar sequência para jogar, porque quem sabe não desaprende. E dando sequência são nesses grandes jogos que aparecem. Não adianta você colocar respeitando todas as equipes, mas contra um Brusque, contra um Ercílio Luz, contra um Metropolitano, né? Ah, mas foi bem contra essas equipes. Não, ele foi bem no Clássico, ele foi bem contra o Joinville, né? Então agora é a questão de dar sequência. O Emerson Maria achou o centroavante que ele não tinha, ele estava insistindo com o Rubens, ele viu que não deu realmente, o torcedor já não estava aguentando e ele achou esse jogador, Matheus Lucas, bom jogador realmente. O Figueirense tem que aproveitar o momento, né, que trouxe esse jogador agora e aproveitar, porque a Série B está aí também, de repente vá utilizar ele na Série B e o Figueirense precisa disso. Outro fato também que chamou bastante atenção no final de semana, a gente, aqui no início da temporada, a gente falou, o Figueirense tinha 4 goleiros, né? E que bem provável o Denis estaria em outra equipe por questões salariais e que a torcida estava pegando muito no pé. Dias antes da estreia, o goleiro Alisson se machucou. Oficialmente, então, o Denis assumiu o gol e não largou mais essa posição. O Alisson essa semana, esse final de semana, entrou com uma ação trabalhista contra o Figueirense. São 5 meses sem pagar o FGTS. E ele ganhou o direito, então, de buscar um outro clube. Ele já está se encaminhando, inclusive, para o Paraná. Mas eu confesso aí que realmente a minha expectativa e, claro, a infelicidade do Alisson ter se machucado, ele viu que iria ficar sem espaço dentro do Figueirense e resolveu, então, buscar outros ares para ele. É isso? Isso. Foi no primeiro dia que veio aqui, né, falou que o Alisson estava como titular, né, treinando como titular. A pré-temporada praticamente toda, o curto prazo que teve, foram, se eu não me engano, 13 ou 14 dias de pré-temporada, toda a pré-temporada o Alisson treinou como titular. E nos últimos treinamentos, realmente ele teve a contusão, acabou saindo, e emergencial o Denis assumiu a posição. Só que agora o Denis é um homem de confiança do Emerson Maria. Então, isso. E aí o Emerson Maria faz o que eu acho que o Geninho poderia fazer, que é dar sequência para o goleiro, para ele ganhar essa confiança, porque todo bom time sempre começa com um bom goleiro. Mas alguma revelação do Figueirense te surpreendeu? Porque são muitos garotos, né? No jogo contra o Metropolitano também foi um outro jogador da base que ganhou como destaque. Essa garotada está te impressionando, Murilo? Eu gosto muito, particularmente. Eu fiz alguns jogos do Figueirense ano passado pela Copa Santa Catarina também. Gosto bastante do Guilherme, né, um meia. Ele está no grupo, está no elenco, está ficando à disposição. Hoje não é ainda um jogador titular. Mas está buscando espaço, né? Está jogando, tem força de vontade. Ele está entrando nos jogos também, é uma opção. O Emerson Maria ainda não viu nele um jogador para titular. Mas claro, é um jogador novo, está vindo agora, está sendo formado agora. E o Emerson Maria, ele sabe trabalhar muito o momento do jogador, lançar na hora certa. Até para não perder uma joia, um jogador que o Figueirense aposta e precisa realmente também vender para dar recurso e lucro para o clube, com certeza. O Guilherme é um jogador que eu gostei bastante. Tem jogadores tipo o Pereira, né, que é um jogador que se firmou na zaga do Figueirense. Titular, né, hoje é titular absoluto. Até o Figueirense tem, se eu não me engano, o Juan Renato, que é um zagueiro que foi veio apresentado agora essa semana. Exatamente, foi apresentado também. E o Juan Renato é um zagueiro de origem, mas no momento não tem como. Não tem espaço, né? Não tem espaço, não tem como mexer realmente, porque ali é o alemão e o Pereira. E o Emerson Maria sabe o que ele tem na mão. Ele sabe as peças que ele tem, sabe os jogadores e ele está sabendo
armar, e o time dele hoje é o time que está dando sequência, é o time que o torcedor sabe a escalação do início ao fim. Sim. Claro, o Figueirense é formado por muitos jogadores da base. O Pereira hoje joga de zagueiro, mas a formação dele é zagueiro, depois ele foi adiantado como volante. Outro volante que está improvisado como lateral é o Cauê, ele fez a penalidade, e aí faltou um pouco de experiência, né, naquele lance, né? Porque se ele só seca, o cara do Joinville ia passar reto linha de fundo. Então, se fosse se fosse um alemão, se fosse um Zé Antônio, com certeza o pênalti não iria acontecer. É que são jogadores que já têm a noção, já sabe, né, a mãe ali do... tem a noção do espaço, parar na frente do jogador, mas às vezes é aquilo que a gente sempre fala, é querer mostrar demais para o treinador, ele acaba cometendo isso. Sucedendo assim. Mas é um jovem ainda, né? O torcedor sabe disso, o Emerson Maria sabe disso, vai dar realmente respaldo para o jogador, vai dar essa confiança na sequência do campeonato. Acho que essa sequência de jogos para o pessoal da base é muito importante, até porque o Figueirense, com um pouco financeiro que está passando, dando a sequência para eles, dando ritmo de jogos, eles podem melhorar cada vez mais e até ser utilizados no campeonato no próximo nacional. Isso para o Figueirense seria ótimo, né? Para ter uma qualidade boa com meninos que são da base e não trazendo jogadores tão caros, talvez pagando isso. E hoje é o que está se fazendo bastante, né? Luana, Donato, hoje é o que está se fazendo. Até se a gente for analisar, não é só no Figueirense, todo time está fazendo, né? Times... Todos eles, time de Série A... Com exceção do Flamengo, né? Que trouxe bastante medalhões. Até porque o Flamengo revelou o Vinícius Júnior, né? Sim. O Paquetá. Ganhou com o Paquetá e com o Vinícius Júnior, e hoje está colhendo os frutos realmente, está trazendo jogadores aí com salários fora do comum. Mas o restante das equipes estão prezando pela base realmente. E o exemplo é o Avaí ano passado com o Guga. Né? O Guga, um ano de profissional, ele já foi vendido. E o Figueirense está fazendo, na minha opinião, no meu modo de ver, corretamente. Se você não tem dinheiro em caixa, se está complicado realmente, a garotada tem que colocar esses meninos, tem que valorizar realmente, porque são o futuro do clube e a curto prazo pode realmente ser vendido e começar a dar uma respirada financeiramente. Sim. E é isso que vai acontecer. E um outro detalhe também, a informação que saiu essa semana, se eu não me engano, foi o João Diogo, ele renovou o contrato com o Figueirense. Tinha saído que ele tinha sido vendido e tudo mais. Isso, eu sei que tinha uma equipe da Espanha interessada em levá-lo para lá. 2022, eu acho. Isso. Ele renovou com o Figueirense. Então é mais um jogador, é mais uma joia. E o Figueirense fez correto. Provavelmente aumentou a multa rescisória do jogador, já viu que tinha gente interessada, né? Que tem time em cima, e isso vai valorizar. Quando esses clubes vierem procurar novamente, vai sair, mas por um outro valor. E o Figueirense está correto, tem que fazer isso, é emergencial. Eu vejo o Figueirense hoje carente de lateral direito, né? Temos ali o Cauê improvisado, tem jogadores da base. Tem o Everton, eu achei que jogou bem até num jogo que ele foi titular, achei que deu pouco de conta. Deu conta. Mas tu iria procurar alguém no mercado? Com certeza iria procurar, né? Porque para ter uma concorrência também, já que não tem um que seja fixo titular como o Cauê, né? Isso. Que está improvisado, tem que ir para buscar um lateral direito, tendo dois ali, ver qual é o melhor e quem for o melhor vai jogar, né? Não pode ficar com um só, né? A expectativa, quando se lançou, né, o Emerson Maria falou muito em que seria um time muito brigador e que ele não esperasse muito. Estamos aí na 6ª rodada. Claro, tem 12 rodadas ainda para acontecer, mas a gente já pode vislumbrar algumas coisas no campeonato. Tu acha que isso é uma surpresa, o Figueirense estar na liderança? É uma surpresa para mim, é uma surpresa, assim, pelos jogos que ele apresentou e o campeonato que fez o ano passado. O torcedor mesmo já estava, acho que, desacreditado, né, desanimado, mesmo trazendo o Emerson Maria, que tem esse estilo, né, de jogo, assim, que ele é brigador, ele é competitivo. O pessoal, acho que não estava levando muita fé mesmo. E ele conseguiu mesmo mostrar, trouxe o torcedor voltou, né, com o torcedor trouxe para junto dele. Dá para ver que os jogos estão sendo bem mais, com um público maior, assim, estão apoiando. E para mim é uma surpresa boa, né? Murilo, tu acha que o Figueirense consegue manter esse ritmo
de estar entre os 4 primeiros dessas próximas rodadas? Consegue. Não digo na liderança, até porque a Chapecoense também já com 14 pontos. A Chapecoense vem oscilando, time mesclando bastante, até pela competição que tem agora, Taça Libertadores, Copa do Brasil também. Sul-Americana. A Sul-Americana, exatamente. Então vem mesclando o time titular com o time reserva, mas alguns jogadores vem colocando no time ali. E a Chapecoense está com 14 pontos. Hoje, segundo colocado, perdendo apenas no saldo de gol ali para o Figueirense, né? E o Figueirense o líder do campeonato. A questão é a seguinte, até a liderança, creio que vai oscilar bastante ainda até o final do campeonato. Até porque agora que a gente chegou a 50% do primeiro turno, né? Que foi a 6ª rodada. Mas não tem dúvida nenhuma que o Figueirense vai estar entre os 4, com certeza. E o Emerson Maria achou a forma de jogar, o torcedor sabe realmente que o Figueirense está fazendo bons jogos, teve 2 empates agora, mas o torcedor já está acreditando mais realmente, está vindo junto, e eu não tenho dúvida, o Figueirense vai estar entre os 4, como eu acredito que o Avaí vai estar, como eu acredito que a Chapecoense vai estar, esses 3 eu acho que não fogem, e tem uma vaga para 3 ou 4 times brigando ainda. A gente já vai já mostrar a tabela, mas antes a gente precisa agradecer aos nossos patrocinadores, aquelas pessoas, as empresas que nos apoiam aqui na Web TV Metropolitana. A gente então precisa agradecer a OpenB, né, a escola profissionalizante, sempre um curso aí próximo de você. Está precisando se realocar no mercado, conhecer, ter novos conhecimentos, procure a OpenB, tenho certeza que será uma grande escolha para você. Também temos aí o petisco gaúcho, uma hora dessa com fome, né? Uma batatinha vai sempre bem, procure lá o petisco gaúcho, ligue, você vai saborear um delicioso petisco nessa segunda-feira à noite. Nós temos também a Supplies Informática, aí estamos prestes a voltar às aulas. Se você já ainda não fez a compra do seu material escolar, está faltando alguma coisa, entre em contato com a Supplies e você vai se surpreender, porque lá tem os melhores preços. E nós temos mais um, é claro, é o restaurante Colher de Pau, lá no vão central do mercado público. O que tem de melhor da gastronomia no centro. Só procurar lá, o pessoal do Chapeuzinho, chopp geladinho, e a melhor comida do centro é no Colher de Pau, restaurante do mercado público. Nós temos algumas perguntas aqui, algumas participações. Vamos lá. Repito o que falei na semana passada. O Joinville tem que repensar. São muitos insucessos seguidos. E eu concordo, a gente até fez alguns comentários que a gente não sabia para qual rumo o Joinville ia ter no campeonato. Até hoje a gente não sabe. Diga-se passagem, na minha opinião, o Denis frangou contra o Metropolitano. E o Denis voltou a jogar no ano passado, no São Paulo, quando era o Ceni. Claro, ele era reserva do Rogério Ceni, veio para o Figueirense e assumiu essa titularidade. Flamengo, com esses medalhões, vai travar como em 95? Aguarde, ele estava fazendo uma afirmação aqui. Teu amigo Luciano Costa Ignácio. Conhece ele? Luciano Costa Ignácio. Sempre está participando aqui, Luciano. É isso aí, faça que nem o Luciano, mande sua pergunta. E agora a gente vai dar uma olhadinha na tabela de classificação, onde o Figueirense é o líder do campeonato. E o que todo mundo não, todos os torcedores do Figueirense estão repetindo nesse momento, segue o líder. Ó, Matias, eu vou botar aqui, vou botar aí na tela também. Figueirense, 14 pontos, mesmo número de pontos do que a Chapecoense. É só ir no saldo de gols, o Figueirense tem 5, a Chapecoense tem 4. O terceiro, o Avaí com 10 e também com 10 o Marcílio Dias. E é a surpresa do campeonato. Luana, tu acha que o Matias, o Marcílio Dias consegue manter essa pegada de as primeiras posições até o final? Não, eu acredito que não. O Marcílio, apesar de ser que está com uma equipe boa, assim, bem treinado, mas eu acredito que por falta, talvez, uma estrutura e tudo mais, né? Eu acredito que ele vai oscilar ainda bastante na tabela, assim. Eu acredito que mais Criciúma, os times mais com renome, assim, consigam chegar mais próximos até o fim da competição. Temos depois o Brusque com 9 pontos, o Brusque surpreendendo, né? Trocou de técnico e aí fez vitórias importantes. Depois um pouquinho mais embaixo o Criciúma com 6 pontos,
Criciúma, para mim, também, juntamente com o Joinville, precisa se definir no campeonato. Acho que o time do Criciúma precisa melhorar e muito pelo nome que tem, né? Pela estrutura e tudo mais, tem que buscar algo a mais. O próximo adversário do Figueirense, o Ercílio Luz, com 6 pontos, é o 7º. O Joinville é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 5 pontos. Ou seja, então são 5 empates, né? São 5 empates o Joinville. E depois temos aí o Metropolitano, o primeiro time da zona de rebaixamento, com 3 pontos e nenhuma vitória. E aí, talvez a primeira surpresa negativa, o Tubarão, 2 pontinhos, 6 jogos. Queimei minha língua, né? Eu falando o ano passado que eu achava que o Tubarão ia surpreender bastante, ia incomodar os grandes e não foi isso que aconteceu, né? O Tubarão tá sem dente. Não tá tendo... E tá surpreendendo negativamente, né? Porque por tudo que foi apresentado, a estrutura e tudo mais que o clube, né, a estrutura do Tubarão apresentou, tem algo acontecendo de errado, eles têm que ver urgentemente, né, o que está acontecendo, se eles querem buscar algo a mais. E eu acho que também o técnico logo também já... O Silas saiu. Saiu? Hoje, no início da tarde, o Silas foi desligado do Tubarão, porque acho que a derrota para o seu antigo técnico, o Wagner Dias, doeu muito, né? E realmente ele não conseguiu fazer o Tubarão render o que pode render o Tubarão. A gente já havia cantado essa pedra há algum tempo aqui, né, Murilo? Até era uma opinião formada minha realmente, que eu até já falava que em algumas rodadas, né, em 6 rodadas o Tubarão não teve uma vitória. Tubarão, o Metropolitano e, se eu não me engano, também o Joinville. Essas 3 equipes não tiveram nenhuma vitória dentro do campeonato. E nessa última rodada caiu também o Mabilha. O Mabilha também foi demitido do Metropolitano, não é mais técnico do Metropolitano, e o Metropolitano trouxe o Abel Ribeiro. O Abel já assumiu o Metropolitano na sequência do campeonato, e o Tubarão hoje não conta mais com o Silas também. E o Silas é aquilo que eu falava realmente. O Silas, ele é um treinador que ele procurou o espaço dele, ele adquiriu bagagem realmente, o Silas fez um trabalho no Avaí, deixou o histórico dele, deixou o legado, deixou o nome dele. Depois passou por outras equipes do interior de São Paulo também. Fora e agora, do país também, eu acho. Exato, e agora voltou para o Tubarão. Só que o Tubarão não deu a estrutura para o Silas trabalhar o que ele achava que era. Ele encontrou o Tubarão de uma forma e achou que o Tubarão ia dar sequência igual o ano passado. O problema é que essa sequência não foi dada, realmente. O Vaguinho Dias, que ano passado era o treinador do Tubarão, hoje é o 4º colocado com o Marcílio Dias. Então, não houve realmente sintonia. O Silas, resumindo, não se encontrou no Tubarão. Ele não conseguiu achar uma forma de jogar. O grupo de jogadores, ele não conseguiu dar dinâmica ao time do Tubarão, e o resultado foi a saída dele. Eu acho que o Silas não se encaixou no Tubarão. Eu acho que o Tubarão tem um bom time. Tem um bom time, né? Tem. A gente vê esses jogadores, já viu jogando em outros jogos e vê que tem qualidade, mas ele não conseguiu encaixar no time, não conseguiu fazer o time jogar. O ano passado, o Tubarão também começou muito mal. O Mabilha era o técnico e o Vaguinho Dias assumiu e levou o Tubarão aí a ser um dos primeiros colocados do campeonato. A história está se repetindo, mas eu acho que o Tubarão, juntamente com o Silas, poderia dar um outro ar aí para o campeonato, para o Tubarão, e o Silas realmente não conseguiu fazer o time do sul do estado engrenar. Como eu disse, o Tubarão está ascendente, o pessoal do Tubarão lá vai me xingar agora, mas é claro, é só uma brincadeira, referência ao mascote do Tubarão. E só um detalhe, Donato, até antes de começar o Campeonato Catarinense, na questão da pré-temporada, eu até havia mencionado e falado realmente que, para mim, a surpresa do campeonato que eu esperava realmente seria o Tubarão. Muita gente apostava nisso, até ano passado estava se ventilando e falando já como uma 6ª força do estado, uma 5ª força do estado, até pelo histórico que vê o Joinville também, que não se acerta, não se acha dentro de Santa Catarina novamente. Em 4 anos está na Série D, um clube que já teve na Série A também. E o Tubarão, ele é uma equipe que ele foi colocado com esse rótulo
né? Uma força. Né? Exato, e uma esperança positiva esse ano. Só que não está acontecendo. O Tubarão não se encontra dentro do campeonato. Perde em casa, perde fora, perde em casa, perde fora e não tem uma vitória no campeonato em 6 rodadas. Daí não há projeto que segure, né? Não tem como. Não tem treinador, não tem diretoria, não tem comissão técnica que possa continuar num cargo dessa forma. Tivemos muitos gols bonitos nesse final de semana. A gente elegeu um, claro, que eu acho que todo mundo escolheu esse gol. Sabe qual que é, Luana? Do Diego? Do Diego, do Flamengo. O Luciano aqui disse que vai ser que nem 95, mas é claro, foi realmente um golaço. Bonito. A gente vai estar reproduzindo aí, o Matias já está colocando para vocês. Só para falar um pouquinho, tu acha que o Flamengo vai, Luana? É um timão, né? É um timão. Sim, não, é um timão assim indiscutível, né, pela técnica que eles têm, todos os jogadores muito bons assim. Com certeza ele fica entre os 4 assim, aí tem que ver se vai conseguir mesmo chegar campeão ou não, né? O Luciano está dizendo aqui, é triste ver a decadência da carreira do técnico Silas, é verdade, né? Exato. Silas já teve grandes momentos como técnico, Avaí, Grêmio, Flamengo, e hoje poderia dar um novo rumo à sua carreira, né? O Joinville Draga está dizendo aqui. Mas também precisamos falar um pouquinho sobre a seleção sub-20, estava perdendo aí para o Uruguai de 2-0. Luana, tu que já trabalhou com categorias de base em clubes lá no Avaí, o que se passa na cabeça dessa garotada? Ou é culpa do pouco futebol que eles têm? Eu acredito que se eles estão na seleção é porque eles têm qualidade, né? Não é qualquer um que eles vão chamar assim para jogar um torneio, eles vão escolher os melhores, né? E eu acredito que é talvez um pouco de pressão. Caiu o microfone. Um pouco de pressão e até mesmo essa coisa de muitos jogadores já jogam fora, né? Já tem milhões de multas, não sei o que. Isso acho que também atrapalha o psicológico do atleta, né? Tem que ter uma base, uma estrutura familiar e também de psicólogos e tudo mais para manter mesmo o foco que eles têm que jogar o que eles sempre jogaram, né? Jogar bonito e tudo mais, que o Brasil é isso, né? Sempre joga bonito e tudo mais, mas acho que atrapalha um pouco mesmo essa outra parte que é financeira e dinheiro e tudo mais. Acho que Já encerrou o jogo, o Brasil perdeu de 2-3, chegou até a empatar, mas nos acréscimos o Uruguai venceu. Murilo, a gente falar que são jovens jogadores, tem aí responsabilidades, mas não está faltando o principal, que é jogar bola? Tá. Esse é o principal realmente, é jogar, é mostrar, né? Até porque é uma categoria de base. A seleção principal, o Tite, toda a comissão técnica, com o Edu Gaspar também, eles estão de olho nessa garotada, porque isso é o futuro do Brasil. São daí que saem os jogadores para poder vir para a seleção principal, para poder estar fazendo grupo, para poder estar fazendo parte do grupo. A gente sabe que tem várias competições importantes aí para frente, né? E esses jogadores têm que mostrar desde já. Eles não têm como esperar, e é num pré-olímpico, é num sub-20, é num sub-18, é num sub-23, que esses jogadores têm que mostrar não só para o treinador do sub-20, que é o momento da competição, mas também para o Tite, que eles têm condições realmente de estar no elenco principal, com certeza. A minha grande preocupação é que essa é uma categoria de base da seleção brasileira e que futuro a gente vai ter, né? Se esses jogadores hoje que estão vestindo a camisa serão o nosso futuro do futebol, aí é realmente a minha grande preocupação. E vejo, foram 30 anos, né? De 70 a 94. Será que tem mais um grande jejum de grandes conquistas da nossa seleção? Então acho que realmente está faltando o pessoal, gurizada, jogar bola e esquecer dos demais. Tem 20 anos, já tem a responsabilidade, já estão vestindo a camisa amarela da seleção e precisam mostrar agora porque merece ter a chance, exatamente, a chance de vestir a camisa da seleção. Quem nunca sonhou, né? Ser o camisa 10, fazer um gol de falta na final do campeonato. Quem nunca admira um camisa 10 numa seleção principal, né? Então esses jogadores eles têm que se inspirar nesses que são hoje os principais da seleção brasileira principal. E a gente está muito carente disso, né? Eu acho que o torcedor brasileiro
né? O Brasil, por tudo que está passando em competições, em Copa do Mundo, em competições que está disputando, em Copa América, tudo, o Brasil precisa dar uma resposta também pro torcedor. Foi colocado o Tite agora, né? O Tite é um treinador que eu particularmente acho, e eu acho que todo o torcedor brasileiro acha, tanto é que ele está na seleção brasileira. Hoje o Tite é o principal para estar ali realmente, foi escolhido realmente corretamente, só que o Tite também precisa achar nesses jogadores uma forma de resgatar novamente aquela seleção que a gente tinha. E o Brasil hoje não tem mais isso. A seleção brasileira hoje, resumindo, ela não é respeitada pelos outros adversários. Antigamente eles tremiam, né? Falavam da seleção brasileira. Exato. A seleção brasileira, ela hoje saía... é só mais um, né? Sim, ela saía do vestiário, como se falava, as outras seleções elas respeitavam demais. Lá vem a seleção brasileira. Só que agora não, agora o Brasil entra em um jogo normal. É uma Bolívia, uma Venezuela, todos eles enfrentam e encaram o Brasil como se fosse qualquer adversário. Tá botando aqui um comentário, muita mídia e pouca bola. Eu concordo plenamente com isso aí. Muita mídia por enquanto, viu? Preciso jogar e jogar muito, não só na seleção, também como nos clubes, porque os jogadores ficam no saltinho alto. Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao final, né, do nosso programa. Agradeço demais a participação de vocês. Vou deixar vocês aí dar uma boa noite pra galera aí. Então, dar uma boa noite aí pro pessoal que está nos assistindo, né? Segunda que vem estaremos de novo às 8 horas, 20 horas aqui na Cara do Gol. Quero convidar também a quem está assistindo a se inscrever e dar uma olhada no meu canal no YouTube, que é o Salto e Batom com Futebol. Até semana que vem. Dá aí, Murilo, agora como oficialmente membro aqui da mesa na Cara do Gol. Agora oficializado realmente, quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né? A Luana, o Donato, a gente que começou analisando, né? Há 2, 3 semanas atrás. A gente veio com um projeto também para poder analisar o futebol catarinense e agora oficializado. Mais uma vez agradeço a oportunidade, é muito bom fazer parte, dividir, né, esse espaço aqui toda segunda-feira também com nossos telespectadores, que é o principal, mas com certeza semana que vem a gente estará aqui novamente. Temos rodada do Campeonato Catarinense, temos Copa do Brasil durante a semana. Então temos bastante assunto semana que vem para poder abordar e passar melhor informação para o nosso telespectador. Mais uma vez agradeço, um obrigado e uma boa noite. É isso aí, pessoal. Então agradeço demais mais uma vez. Fiquem conectados aqui com a Web TV Metropolitana. Amanhã a gente tem o programa do Charles Cousani e também vamos ter um encontro marcado terça-feira, então, às 8 horas e às 21 horas, os 2 programas aqui. Obrigado, até a próxima.